Olá! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso canal do Instagram. E hoje nós vamos falar da ferramenta mais poderosa que eu conheço para destravar pessoas. E hoje nós temos uma convidada especial, uma pessoa de um potencial incrível que está usando essa ferramenta. Deixa eu só chamar ela aqui. Que está usando essa ferramenta para alcançar. Deixa eu chamar essa pessoa incrível aqui para ela já entrar aqui direto comigo aqui. Isabel, seja bem-vinda. Acho que eu... Olá, tá me ouvindo? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Estou te ouvindo perfeito aqui. Então, Isabel que está aqui comigo é aquela pessoa que já eliminou mais de 16 quilos, mais de 26 centímetros de circunferência, superou a compulsão alimentar, saúde, humor, relacionamento e várias outras coisas que já resolveu através da reprogramação mental. É isso mesmo? Se apresente aí para os nossos amigos e fale um pouquinho aí de você. É isso mesmo, Johnny. Meu nome é Isabel, tenho 41 anos, né? Há um pouco mais de um ano eu descobri essa ferramenta maravilhosa e ela simplesmente transformou minha vida, em todos os aspectos. Muito bom. Isabel, a sua imagem, eu não sei. Boa noite, Janete. Boa noite a todos os amigos aí que estão entrando com a gente aí. A Zili. Aqui tem convidados meus e tem convidados seus. Então deixa eu me apresentar também. Meu nome é Johnny Henrique, sou aqui de Minas Gerais também. Sou reprogramador mental. Isabel, a sua imagem, eu não sei se é só aqui para mim ou para as outras pessoas também. Ela tá ficando tipo assim, como se tivesse... não tá dando para ver o seu rosto perfeito. É como se tivesse embaçado alguma coisa, como se tivesse um filtro na frente. Pra mim tá... Os nossos amigos que entraram aí, como é que estão aí a imagem da Isabel para vocês? Nobre amigo Josemi. Josemi, tá conseguindo ver a imagem da Isabel? Tá saindo perfeito aí para você? Para mim também tá ruim. Tá um pouco ruim, Isabel. Deve ser a minha internet então, John. É como se tivesse um filtro, aqueles filtros que coloca para não ver o rosto. Sai e entra de novo. Não, mas... Sai e entra de novo. Tá, peraí. Não está boa, mas vai dar certo sim. Meu nobre amigo Josemi, é um privilégio ter você aqui conosco, meu caro. Deixa eu ver aqui se eu mando o convite novamente para você, Isabel. Boa noite, Lourdes. Agora tá bacana. Agora tá dando para ver o seu rosto com tranquilidade, com perfeição. Lourdes Queiroz, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Isabel, hoje, como nós já comentamos antes, hoje nós vamos trazer um pouquinho aí dessa ferramenta mais poderosa. É a mais poderosa que eu conheço para destravar pessoas. Hoje já foram aí centenas de pessoas, mais de 100 pessoas, não dá centenas ainda, mas foram mais de 100 pessoas que já foram transformadas através da minha pessoa, através dessas ferramentas que a gente vai falar aqui hoje. E hoje eu vejo pessoas sendo transformadas em todas as áreas. Eu tenho clientes aí que já tiveram os relacionamentos transformados através dessa reprogramação, vícios, tristeza, medo, angústia e várias outras áreas. E hoje aqui é um privilégio estar aqui com você, porque você teve um resultado muito impactante com o seu corpo físico. Sim. E isso mostra que a reprogramação, essa ferramenta que é a reprogramação mental, ela tem resultado não só na área emocional,
mas também no físico também. Foram 16 quilos que você perdeu, é isso mesmo? 16 quilos. 16 quilos. E o mais impactante é a questão da redução das medidas, né? Porque a gente vai moldando o corpo. É incrível Isabel, como que o corpo deixa eu vai te sendo perguntar, moldado. deixa eu te perguntar algo aqui nesse sentido. Você estava bem acima do seu peso, você estava no sobrepeso mesmo, certo? Eu estava na obesidade mórbida já. Eu tinha sido diagnosticada uma pessoa que poderia vir a dar um infarto fulminante a qualquer momento. Eu estava com 106 quilos, com uma altura de 1,54 de altura. Isabel, o que que passa na cabeça de uma pessoa? Eu quero ouvir um pouquinho para entender um pouquinho. Eu gosto sempre de estar entendendo as pessoas, porque quanto mais a gente entende sobre as pessoas, mais a gente consegue ajudar pessoas de formas diferentes. O que que passa na cabeça de uma pessoa para ela ir aumentando o peso sem parar? E o que que passa quando ela já chega lá nesse peso? Você estava com mais de 100 quilos, né? Você chegou a mais de 100 Sim. quilos. Fala um Eu pouquinho aí cheguei a de o que que 106 passa quilos. quando, para essa pessoa aumentar e quando chega lá, qual o sentimento que essas pessoas têm? Então, Johnny, eu percebi que o primeiro sentimento era que eu tinha era de anulação. Eu era uma pessoa anulada em questão de preocupar mesmo com o meu bem-estar. Eu não preocupava com o meu bem-estar. Eu preocupava com várias outras coisas em relação à minha vida, mas a parte do meu bem-estar eu sempre deixava para depois. Eu cheguei a um ponto de nem roupa procurar um modelo de roupa específico para comprar. Era a roupa que me escolhia. Eu chegava e era sempre aquele formato de roupa, era sempre aquele modelo de roupa. Porque eu não tinha essa visão de me cuidar para essa questão mesmo do bem-estar. Entende? Então, para mim, eu me escondia atrás de leg e blusa larga. E com isso eu não fui vendo o ganho de peso, porque qualquer hora que eu vestia essas duas peças de roupa, eu estava bem. Entendeu? Porque ela entrava. Então eu estava bem. E com isso vai passando o tempo e você vai se escondendo atrás desse tipo de vestimenta, desse tipo de situação, por exemplo, de você se anular mesmo em relação ao seu bem-estar. E vai comendo, né, as suas emoções, porque, igual você falou que eu superei a compulsão, eu era uma pessoa compulsiva. Então, eu comia as minhas emoções, eu vivia escondida atrás das minhas emoções. E nesse decorrer, quando você estava ganhando peso, você ia tentando voltar ou você nem tentava mais? As pessoas quando começa a ganhar peso assim, elas nem tentam ou elas tentam e o que que acontece mesmo? Tenta, tenta. Eu falo pra você assim, eu era uma pessoa sedentária também, então o exercício físico pra mim era a última opção. Então eu fui a médicos que me passaram, né, aqueles remedinhos para emagrecer que inibe a vontade de comer. Cheguei a emagrecer com medicamentos desse tipo por 2 vezes. Porém, através de medicamento, você não pode viver de medicamento. Chega num ponto que o médico fala assim: olha, você alcançou, agora nós temos que retirar. E aí, quando retira, você não trabalhou a mente, você trabalhou só a inibição da alimentação. Te inibe, o remédio corta a vontade de você comer. Por isso você emagrece. Aí, quando você tira esse inibidor alimentar, o que vai acontecer? Você vai comer tudo que você tem vontade de comer. E aí você engorda não só aquele peso que você perdeu, que nesse caso você só perde, mas você engorda sempre um pouco mais. Então, quando eu chegava às vezes numa meta de 12 quilos, voltava os 12 e um pouco mais. Entendeu? E assim foi durante várias vezes, vários momentos durante 12 anos da minha vida, foi isso.
de eliminar um determinado peso, eliminar não, perder, porque senão eu não tinha voltado a pegá-los, né? De perder uma determinada quantidade de peso e voltar a recuperar esse peso quando eu parava de fazer o processo. Entendeu? Porque não tinha mudado na mente, né? Não tinha Tava mudado. tentando só algo físico. E isso é muito interessante, mas antes eu queria falar aqui, ó, porque já tá saindo alguns depoimentos para você aqui, ó. Teve uma pessoa que disse aqui, ó, tenho tido ótimos resultados com a ajuda da Isabel. O interessante é que quando a gente consegue resultado para nossa vida, não tem como a gente ficar sem transbordar na vida de Não. outras pessoas. Então essas palavras aí que foram ditas aí mostra que você, depois que você conseguiu esse resultado, além de você estar no processo para alcançar o seu resultado, você já tá ajudando pessoas. Isso que é o fantástico de quando a gente muda a nossa mentalidade. Porque antes da gente mudar a nossa mentalidade, a todo tempo a gente está inseguro. A gente está inseguro de si. Será se eu vou permanecer mesmo? Será se eu vou ficar? Será se eu já posso falar que eu estou no processo? E o interessante da reprogramação mental que hoje eu vejo, principalmente na minha vida, aqui várias pessoas aqui conhecem a história da minha vida, como eu era antes e hoje, o tanto que eu contribuo na vida de outras pessoas. Mas a minha mente era totalmente travada. Era totalmente travada de questão de medo, de questão de tristeza, de questão de acreditar em mim mesmo. Então eu não acreditava. Então é mais ou menos parecido também com a questão de perca de peso, porque quando tem um gatilho, é como se fosse um parafuso contrário na nossa mente. Quando ele está de uma forma o contrária, algum lado da nossa vida vai descontrolar. E é onde algumas pessoas descontrolam o emocional, outras vai para os vícios, outros acaba ganhando peso, igual vai para compulsão e quer completar alguma coisa. Provavelmente você queria completar alguma coisa que estava faltando na sua mente, né? Era como se você estivesse sentindo falta de alguma coisa e você usava a compulsão, o alimento, para tentar preencher aquilo. Então, Inconscientemente Johnny, parecia que preenchia, mas na verdade não preenchia nada, só atrapalhava mais, né? eu fui descobrir, depois dessa descoberta da reprogramação mental, eu fui descobrir que eu era compulsiva desde a infância, sabe? Eu era aquela criança que quando chegava nos lugares que tinha às vezes uma festinha, todo mundo apontava o dedo falando, ah, já vem a comilona, já vem a sem controle. Então eu recebia essa rotulagem, né? Porque eu não tinha realmente controle. Porque eu descontava determinados momentos de frustrações, emoções da minha vida, eu descontava na comida, porque naquele momento eu sentia algo que me reconfortava. A comida me gerava prazer. Então, isso desde pequena, sabe? Então, eu fui descobrindo esses gatilhos mentais que eu tinha com relação à comida, sabe? E não só a comida, algumas pessoas também despertavam gatilhos na minha vida, quando eu me deparava com aquela pessoa, porque ela tinha preocupação de eu estar bem alimentada, de eu estar bem saciada, e me forçava a comer. Então ficou aquela questão, a imagem daquela pessoa na minha vida, uma pessoa próxima a mim, me despertava a vontade de comer também. Então isso também despertou em mim a compulsão alimentar. E no decorrer da reprogramação, esse prazer que eu sentia ao comer, eu consegui transferir ele para algo positivo. Então foi aonde eu me libertei da compulsão alimentar. Entendeu? Legal. Muito bom. Ixi, muitas pessoas queridas aqui entrando aqui, ó. Minha mãezinha querida, minha tia Nice, a Jerusa, Maria Nona, Gorete. Sejam todos bem-vindos. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui,
mas sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso encontro de segunda-feira. Hoje eu estava lendo na Bíblia, lá no livro de Oséias, e Oséias 4:6, lá dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente busca conhecimento, eu sempre digo, sempre que eu vou falar sobre a reprogramação mental, Isabel, eu falo que é a ferramenta mais poderosa que eu conheço. Porque pode ser que ainda exista outras coisas muito mais poderosas e que a gente está a todo momento buscando. Mas quando eu vou olhar sobre essa ferramenta, a minha mãe que está aqui também, que ela teve resultados incríveis também com a reprogramação mental, e vários clientes que tem aqui, a Silvaneide, que é a minha professora também, está aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Silvaneide me conheceu lá na minha infância, quando eu estudava. Que incrível ter todas essas pessoas incríveis aqui com a gente e para a gente falar um pouquinho sobre essa máquina extraordinária. E o conhecimento liberta. Realmente, porque tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos e tudo que nós sentimos vai moldando quem nós somos. Como, por exemplo, você disse aí, Isabel, que na sua infância as pessoas já falavam para você: nossa, essa menina come demais. E o incrível é que o pior de tudo isso, não é incrível, o pior é que quando as pessoas, tudo que as pessoas falam, aquilo vai só fortalecendo mais. Quando a gente fez as reprogramação com você, eu lembro que você voltou em cenas lá de 6 anos, às vezes até mais nova, que te travava, que te machucava, que te fazia ter sentimentos que levava você a ter essa compulsão alimentar. E quando há a reprogramação, é como se acontecesse uma limpeza na nossa mente, onde o nosso cérebro já não consegue mais. Para as pessoas aí que querem entender um pouquinho sobre como usar a reprogramação é exatamente você... Tudo que você ouviu, tudo que você viveu, as cenas estão todas registradas na sua mente subconsciente. E essas cenas te fazem ficar com medo, te fazem ficar com raiva, te faz ter compulsão, te faz você ter vergonha, te faz você não acreditar em você não gostar da sua imagem, você se achar feio, que alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa com você e você começa a se bloquear e se proteger de alguma forma. O seu subconsciente tentando te proteger, ele acaba fazendo você ficar dessa forma. E a reprogramação é exatamente você pegar aquelas informações, o nosso cérebro é como se tivesse várias gavetas, pegar aquela informação, despejar lá, jogar fora e trazer a gaveta limpa de novo. Onde quando o subconsciente tenta acessar lá, deixa eu ver aqui, quando a Isabel fica ansiosa, preocupada, o cérebro fala assim: ela tem que comer. Acessa uma gaveta e descobre que ela tem que comer muito. Quando faz a reprogramação mental, que o cérebro tenta acessar aquela gaveta, tá tudo limpo. Então a pessoa fica tranquila, fica no controle das emoções. E a palavra é essa mesmo. Agora eu me sinto no controle, né? Igual eu te falei há um tempinho agora na live, né? Sedentária. Para mim, fazer exercício físico era a mesma coisa de estar me pondo de castigo. Aquele castigo pior que vocês podem imaginar. Porque eu já ia fazer o exercício sentindo dores. Eu falava assim: não, eu não vou fazer esse exercício, ele me machuca, ele me dá aflição de estar fazendo ele. E aí, quando eu falei com você que eu passei o prazer que eu sentia da alimentação para algo positivo, eu passei esse prazer para a atividade física. Eu consegui transferir. Então hoje, quando eu sinto que eu estou ansiosa, ou que dá aquela vontade, assim, que está faltando algo, porque a compulsão é isso, né? Você sente a necessidade de preencher um vazio que você às vezes não sabe o que é. Frustrações, emoções sempre te despertam essa vontade louca de você fazer algo. Eu estou fazendo atividade física, eu estou movimentando, e aí eu estou vendo esse resultado, sabe? E isso, assim, é incrível, porque você faz, sente prazer,
E no sentir prazer, o seu corpo quer cada vez mais aquilo. Então você se transforma nisso, nessa pessoa ativa. Entende? Através da reprogramação, você acaba se tornando em uma máquina de alcançar resultados, aqueles resultados que você almejava. E as pessoas, isso é interessante, Isabel, porque as pessoas que nunca passaram por uma reprogramação, eu falo por mim mesmo, por mim próprio, porque eu tinha muita dificuldade de falar em público, de comunicar mesmo, eu tinha muita vergonha e era uma das piores coisas para mim. E naquele tempo eu achava que era impossível, por exemplo, eu estar aqui, numa live, conversando com várias pessoas e falando de mente, falando de conhecimento, falando de transformação. Isso era totalmente impossível para mim, naquela época, da forma que eu me via. Mas quando eu fiz a reprogramação daquilo que me travava, porque eu tinha a ver com bullying que eu tinha sofrido na infância, tinha a ver com humilhação que eu tinha passado de amigos, de primo, tudo aquilo foi me travando e o meu cérebro dizia para mim, não se expõe não, que você vai passar por aquele mesmo que você passou. Não faz isso não, não vai para frente não, não vai falar em público não, que você vai ser criticado igual você foi lá no passado. E quando eu peguei as gavetinhas lá, através da reprogramação mental, e virei as gavetinhas, despejei as gavetinhas, quando o cérebro fala assim, não, eu vou falar em público agora, ele tenta buscar lá para ver se tem alguma informação negativa, ele não encontra nada. E se ele não encontra nada, ele tem que me permitir, me ajudar, estar aqui para contribuir na vida de outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E as pessoas, igual por exemplo, às vezes algumas pessoas certamente vê você falando, não, você pode alcançar os seus objetivos, eliminar peso de uma forma tranquila e saudável. Mas para as pessoas que ainda estão com a mente ligada no sedentarismo, ligada na compulsão alimentar, praticamente para essas pessoas fica até difícil delas acreditar que é fácil. Fala um pouquinho sobre isso aí, para a gente entender um pouquinho como é que a maioria das mentes das pessoas a estão passando. Isabel, de 1 ano e pouquinho atrás, ela falaria que a pessoa é doida. Você tá ficando doido? Não existe isso de emagrecer sem sacrifício, sem sofrimento, sem muita dor, né? Tem até um jargão na rede social, sem dor, sem ganho, né? Não é assim? Sim. E as pessoas, eu falaria isso há 1 ano e pouco atrás. Eu falo, Johnny, que a Isabel de hoje, ela não reconheceria a Isabel de 1 ano e pouco atrás. Não reconheceria. Da mesma forma que a Isabel de antes não reconheceria a Isabel que está se tornando hoje. Entende? E um dos fatores principais com a reprogramação foi a minha autoestima renovada. Eu falo que quando eu aprendi a me amar e a me valorizar, virou tudo, mudou tudo. Por quê? Eu agradeci a quem eu era, eu consegui fazer esse trabalho de gratidão a quem eu era, porque graças a essa pessoa que estava a um ponto de ter que passar por um procedimento bariátrico, de ter um infarto fulminante, como disse a médica, né? É que eu busquei outro caminho. Porque eu falei assim, não pode ser a minha sentença. A pessoa me deu uma sentença. Só que eu tinha já essa visão de que não existe sentença. Entende? Lá no fundo eu sabia que tinha algo que eu poderia correr atrás. E aí eu encontrei a reprogramação mental. E assim, na primeira semana que eu já tinha feito alguns exercícios, né? Eu já tive resultados. E aí eu fiquei encantada. Eu falei assim, eu quero isso cada vez mais para mim. E não tem como você voltar atrás. É aquela frase mesmo. Depois que o avião decola, ele não volta. Não é essa frase que você usa? Decolou o avião. Então, assim, a intenção é o quê? Levar isso para outras pessoas. Teve uma vez que você falou da questão de você aprender mais quando você ensina.
E realmente porque você busca mais conhecimento. Hoje eu passo por um processo de combinação alimentar que eu mesma busquei e entendi como funciona. Hoje eu passo por um método de atividade física específico que eu busquei, que eu sei como funciona. E a higiene do sono, que é maravilhosa para qualquer área que a gente queira, porque o sono, ele vem para fazer o que com a gente? Ele é o momento de limpeza do nosso corpo. Então, se você tem uma boa alimentação, se você pratica uma atividade física, né, de moderada a intensa, não importa, e você faz esse processo com o seu sono, utilizando o seu sono para você revitalizar o seu corpo, são os 3 pilares que você precisa atuar na sua vida, né? Legal, legal. Muito bem. Você falando aí sobre você, de você se ver como você se via antes e como você se via agora. E que antes para você aquilo era um fardo, fazer exercício e ter uma alimentação tranquila. E isso que você falou, para mim também é real. Porque, tipo assim, eu falar com pessoas todos os dias, isso era um fardo para mim. Tá numa live igual a essa aqui, era um fardo para mim. E hoje, para a maioria das pessoas, eu sempre digo que o que eu faço hoje é como se para mim não é trabalho. Ajudar pessoas, falar com pessoas, destravar pessoas, motivar pessoas. Igual, por exemplo, hoje a gente já tem, onde você está com a gente também, dentro do método DMS, onde todo final de semana a gente está junto ali para motivar, para destravar, para agir, para dar tarefa, para executar a tarefa. Então, algo que era para mim antes da reprogramação, que era totalmente fardo, pesado, difícil, praticamente impossível, se tornou totalmente prazeroso para minha vida. E a maioria das pessoas vão viver a vida com alguns traumas. Eu vi aqui a Suzana, que está aqui com a gente também. Boa noite, Suzana. E a Suzana, ela conviveu com eu acho que mais de 50 anos ou 60 anos, com medo de barata, com medo, pavor mesmo, onde chegou dias dela dormir do lado de fora com os filhos porque tinha uma barata dentro de casa. E conviveu com isso por tantos anos e com questão de alguns minutos, menos de 5 minutos, eu fiz uma reprogramação com ela e ela perdeu totalmente o medo. E ela foi lá e pegou uma barata com a mão e trouxe lá na frente da câmera. Tinha várias pessoas assistindo, então eu fiquei impressionado com aquilo. E é o poder da reprogramação. Então hoje, na verdade, todas as segundas a gente abre live para falar de reprogramação, para falar de mente, exatamente para isso. Para as pessoas saberem que é possível. Se elas quiserem, é possível elas se livrarem da tristeza, é possível elas se livrarem da raiva, do medo, do pavor, da angústia, do sedentarismo, da compulsão alimentar. É possível ela ter a vida que ela sonha. É possível ela... Olha lá, a Suzana colocou lá, pavor. É possível as pessoas alcançar novos resultados. É possível a pessoa ter uma vida diferente. É possível a pessoa encontrar o seu propósito de vida. E o interessante que Pablo Marçal, que gosta muito de dizer isso, os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Sempre aquilo que você é bloqueado é aquilo que um dia você vai usar aquilo para abençoar pessoas. Como, por exemplo, agora, você que chegou num peso tão alto, agora está nesse processo aí de mais de 16 quilos já eliminados, hoje já está ajudando pessoas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que funciona isso? Você tem um método hoje que você ajuda as pessoas? Eu estou fazendo essa pergunta porque, Isabel, porque hoje, por exemplo, às vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam, Johnny, você ajuda pessoas a eliminar, a alcançar resultados de peso? E eu digo que não. Mas com uma condição. Se a pessoa já tentou de tudo, se ela já tentou exercício e não conseguiu, se ela já tentou controlar a comida e não conseguiu, como foi com você mesmo? Se ela já tentou de tudo e não conseguiu,
eu sei que tem um bloqueio por trás. Porque algumas pessoas só não conhecem, só não conseguem porque não exercita mesmo, não se esforça, não faz nada para alcançar os resultados. Mas tem algumas pessoas que esforça e não consegue Não alcança. porque tem uma programação na mente, que a mente, às vezes, algumas pessoas que sofreram na infância, talvez, pelo corpo ser bonito, teve alguns prejuízos, sofreu algum assédio, sofreu algum abuso, sofreu qualquer coisa, e aquilo ali a pessoa entende na própria mente que não é vantagem ser bonito. Às vezes, algumas pessoas passaram tanta fome que quando elas encontraram comida, elas comeram tanto, eu já tive cliente assim, ela ficou com muito tempo sem nada para comer e quando ela encontrou, ela comeu tanto e a partir daquele momento criou uma mensagem na mente dela que sempre que tivesse, come muito, porque pode ser que até a janta você vai passar fome. Come muito na janta, porque talvez até amanhã no horário do café você vai passar fome. Come muito no horário do café, porque até o almoço às vezes você vai passar fome. Então um evento que aconteceu gera ali todos aqueles bloqueios. Então quando a pessoa não consegue, eu reprogramo. Hoje o meu foco é dentro de reprogramação. E eu vejo que o seu foco hoje é dentro da eliminação de peso mesmo, de alcançar o peso. Você tem todo um método, você tem todo um processo. Fala um pouquinho como é Sim. que... Eu trabalho pilares da saúde, né? Então, primeiramente, eu trabalho a mente. Primeiramente, eu trabalho a mente. A Eu reprogramação faço também. isso, eu converso com a pessoa, eu busco no interior da pessoa o que poderia estar travando ela nesse emagrecimento. Igual quando a pessoa fala, né? Igual eu tive esse problema com a minha infância e eu precisei trabalhar isso. Muitas pessoas, a raiz está na infância, né? Gatilhos, frustrações que ficaram lá inseridas no subconsciente. Então, primeiro é trabalhar a mente. Depois que você faz essa limpeza da mente, que às vezes você nem identifica tudo de uma vez, né? Eu tive uma cliente, por exemplo, uma coach, que ela tinha um receio de se parecer bonita, porque ela já tinha sido assediada e não tinha... E na época ela não percebeu que era isso. Quando a gente foi conversar, eu vi que a ferida dela estava nesse ponto, dela ter sido assediada pelo próprio cunhado, né? E aí, com medo, com receio de magoar a irmã, ao invés dela conversar com a irmã, ela começou a se esconder. Ela começou a pensar assim, não, eu não posso me parecer bonita. Então, ela começou a comer. Ela começou a se esconder atrás de roupas. Então, são, às vezes, gatilhos que passam rapidamente pela vida da pessoa e a pessoa nem percebe, né? Então, trabalhando a mente em primeiro plano. Depois, a gente faz orientações alimentares, não é restrição alimentar. São orientações para uma boa combinação de nutrientes, no qual a pessoa vai se sentir saciada, nutrida, vai nutrir o que ela precisa do corpo e vai chegar um momento que o corpo vai falar assim, opa, não preciso comer agora. E aí a pessoa vai ter essa consciência da combinação alimentar. O terceiro processo é saber quando movimentar e quando parar, que é o caso da questão física e a questão da higiene do sono, que a gente precisa ter um bom sono para que o nosso corpo consiga trabalhar a nosso favor. Então ele vai trabalhar ao nosso favor fazendo as limpezas necessárias, que acontecem durante o sono, né? Limpezas de toxinas, de até pensamentos ruins que a gente teve durante o dia, você consegue fazer essa limpeza um pouquinho antes de dormir. Você faz aquela reprogramação de lembrar aquela situação, fazendo essa limpeza para que o seu consciente, o seu subconsciente, não engavete mais esse gatilho, mais essa programação ruim, né? Então, o processo ele passa por esses 4 pilares. Que entendeu? Legal. Interessante. Por isso que muitas pessoas, às vezes, vai para a academia e não alcança o resultado. Controla a alimentação e não alcança o resultado. Porque, na verdade, todos nós sabemos que todos
todos os nossos movimentos, tudo que a gente faz ou deixa de fazer. É esse extraordinário aqui que controla tudo. Que controla o nosso sorriso, que controla a nossa tristeza, que controla a nossa alegria, que controla a nossa prosperidade, que controla a nossa escassez, que controla todas as coisas. Teve uma pessoa aqui, eu acho que foi a Jéssica, ela perguntou alguma coisa sobre a ansiedade. Se é possível se livrar da ansiedade através da reprogramação. A ansiedade é exatamente uma preocupação com o futuro. Ou seja, Sim. A pessoa está com a mente totalmente ligada no futuro e não só ligada no futuro. Mas o pior de tudo, ligada no negativo. Pode ir lá. Eu vou dar um exemplo dessa questão da ansiedade, Johnny. Eu trabalho na educação, né? Então, na minha área de atuação, do dia a dia, a gente acaba ficando muito preocupado com o dia seguinte, principalmente porque a gente está lidando com vidas, né? As vidas das crianças e tudo. Só que eu era uma pessoa que preocupava em excesso. Imagina uma pessoa que saía do trabalho e o trabalho não saía de mim. Justamente porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu queria resolver tudo a tempo e a hora. Então, quando eu encontrei a reprogramação mental, eu consegui limpar isso. Hoje eu tenho uma técnica que eu utilizei comigo. Essa técnica está até nas mídias sociais, que é a técnica do Walt Disney, da faixa amarela. Você já ouviu falar dela? Sim. Você ultrapassa uma faixa e você deixa para trás o que você não quer levar com você naquele momento. E hoje eu consigo assimilar que enquanto eu estou na escola, eu sou a profissional Isabel trabalhando. Quando eu passo do portão da escola para fora, eu estou indo como uma mãe, como uma esposa, como uma dona de casa. Porque aí eu tenho essas minhas outras funções a desempenhar. Então eu não trago para dentro de casa trabalho mais, eu faço no ambiente escolar. E eu consigo administrar meu tempo para isso. Então eu falo que hoje eu não sou mais uma pessoa ansiosa, né? A gente faz esse trabalho para que a gente se torne uma pessoa melhor. Mas ser ansioso é igual você falou, é essa questão de ter esse compromisso com o futuro, esse compromisso em excesso, né? Preocupações excessivas com o futuro. E quem tem essa questão de viver o hoje, viver o presente, claro que a gente mentaliza muito o nosso futuro, a gente não deixa de mentalizar, de planejar, mas sem as preocupações com aquele futuro. Então aí você consegue mediar essa ansiedade, né? Trabalhar essa ansiedade. Então eu falo, para mim foi possível trabalhar a ansiedade através da reprogramação mental. Verdade. Tem alguns exercícios que a pessoa que está muito ansiosa, que ela pode fazer de imediato. Por exemplo, tem a respiração 4x4. Essa respiração por 4x4, ou seja, quando você está fazendo ela, a sua mente ela não consegue ficar ligada a outras coisas, pensando outras coisas. E a ansiedade é exatamente isso. A sua mente está totalmente ligada no futuro e ligada num futuro negativo, onde a sua mente está dizendo assim, nossa, vai acontecer isso, não vai dar certo, vou passar dificuldade, vou passar fome, vou engordar mais, eu não vou conseguir o resultado, eu estou endividado, eu estou com pouco dinheiro, eu estou com problema, os problemas vão aumentar, como é que eu vou resolver, o que vai acontecer com o meu futuro? Então, ou seja, está totalmente no negativo e numa preocupação total, a mente não consegue descansar. Mas por que acontece isso? Porque em algum momento também lá no passado aconteceu alguma coisa. Porque tudo, tipo assim, para a gente imaginar que pode acontecer alguma coisa, você precisa de ter uma referência de algo que já aconteceu. Então, para você ter medo, vou dar um exemplo da Suzana aí. Para você ter medo de uma barata em algum momento da sua vida precisa de já ter te assombrado. Em algum momento você já precisa de ter passado um medo muito grande de barata para você ter medo dela. Então, ou seja, se você está com medo de dívida, é que em algum momento da sua vida você já teve uma experiência que ficou registrada na sua mente de problema de dívida.
Se você está com medo de assalto, é que em algum momento você já passou por uma experiência ou você já viu alguém que passou por uma experiência. Por isso que eu trabalho muito na reprogramação, eu busco muito algo do passado que está ligado a essa preocupação, a esse medo. Ela disse assim, ó, é verdade, sofro de crise de ansiedade e a cabeça funciona quase que a milhão. Beleza, depois a gente vai estar fazendo um exercício rapidinho aqui no final. Depois vocês me lembrem aí que é o exercício da... Nós vamos fazer um exercício para quem está Ô, ansioso Johnny, para ficar mais tranquilo. a Maricélia, ela é minha irmã, sabe? E eu trabalhei a reprogramação mental com ela em alguns aspectos específicos, principalmente na questão do sedentarismo. Aí ela tá dando o depoimento dela aí, ó, que Muito a bem. reprogramação mental tem me ajudado muito com os exercícios executados. Estou mais disposta a me exercitar e também escolher melhor meus alimentos e pensar sempre no positivo. Legal, parabéns aí, parabéns para sua irmã, parabéns para você que está aí contribuindo na vida dela aí. Afonso, seja bem-vindo, meu nobre. Dayan, meu primo, seja bem-vindo, Denildo. Afonso disse que vai ter live amanhã, encontro lá. Show de bola. A Larissa disse, se não for descoberto algo no passado, como funciona a reprogramação? Teria como ser feito? Com certeza teria, sim. Se não tem, na verdade tem alguma coisa, porque não tem como você estar com medo de alguma coisa se não tiver uma referência para sua mente, porque o nosso cérebro funciona dessa forma. O seu cérebro ele só tem medo de algo que ele já passou por aquela experiência. Ou ele já passou Sim. por uma experiência igual ou por uma experiência parecida. Ou ele viu em algum lugar. Mas tem como, através de exercícios. Tem vários exercícios que você pode ir utilizando para você exercitar os músculos da sua mente para você ficar presente. Mas sempre tem alguma coisa, porque cada pode ser que alguns você não lembra, pode ser que você precisa de fazer perguntas diferentes para sua mente, para você conseguir chegar naqueles objetivos diferentes. Mas sempre tem alguma coisa que você está tendo Sempre medo. tem, Sempre tem, sempre tem. não tem como. É a mesma coisa de uma criança. Uma criança ela só tem medo de algo que ela já passou medo. Ou alguém fez medo para ela. E Às uma vezes coisa algumas incrível, crianças, né, Johnny? às vezes algumas crianças já nascem com medo, porque através do cordão umbilical da mãe já vai passando sentimentos e experiências para o filho. Mas se perguntar para a mãe, você tem medo daquilo que o filho tem medo? Certamente ela tem também. Então ela já É. foi assombrada por aquilo e passou esse sentimento para o filho. O filho já tem uma. Eu já teve caso de clientes meus que chegaram bebezinho, às vezes até no ventre da mãe, para resolver alguma coisa. Porque a mente estava claro ali que foi a partir daquele momento que ela passou a ter aquele pavor, aquele medo, aquela tristeza, principalmente questão de rejeição. Isso é muito sério. Isso que eu vou deixar aqui para vocês. As mães, elas precisam ter muito cuidado quando estão grávidas. Porque as suas experiências de briga, de raiva, de tristeza, tudo isso vai passando para o filho. Se você quer rejeitar o seu filho, quer abortar o seu filho, quer tirar o seu filho, esse sentimento passa para ele. A maioria das pessoas que são muito tristes, que não sabem nem por que são tristes, é porque às vezes no ventre a mãe rejeitou, não queria, não quer esse menino, não tinha programado isso. E aquele sentimento acaba passando para o feto, que quando ele nasce com aquele sentimento. Com o sentimento de que ele não sabe por quê, mas parece que as pessoas não gostam dele. Parece que alguém não gosta dele. Ele nem sabe quem. Mas às vezes foi, e através da reprogramação, a sua mente, ela sempre vai te levar no que está por trás. Ela sempre leva. Então a mente é extraordinária, é incrível. E uma coisa mais incrível, Johnny, é o seguinte: o corpo quer sempre te proteger, né? A gente tem uma memória histórica de que a gordura é proteção.
Então, muitas pessoas às vezes engordam, eu falo isso às vezes com as minhas coaches, por estar querendo se proteger de algo. Algo que às vezes elas nem têm noção que passou por aquilo ali. Igual você falou, pode ter sido algo do ventre da mãe, ou pode ter sido algo assim, relapso, que aconteceu e a pessoa nem sentiu que aquilo para o corpo foi uma ameaça, né? Então, essa reprogramação em cima dessas partes que acontecem, ela é muito interessante, porque voltar na história do passado, o corpo, ele quer te proteger. Por que que é mais difícil você eliminar peso do que pegar peso? Porque a nossa história genética é de reserva de alimento. O homem das cavernas, voltando lá no homem das cavernas, ele levava dias e dias para conseguir comer novamente. Então, a nossa memória histórica, né, do corpo é isso, é de preservação. E a preservação está na questão de reter alimentos. Só que hoje em dia, nós temos o alimento a qualquer hora dentro da nossa casa. Então, a gente mudou a nossa forma de alimentar. A gente não caça mais, então a gente não gasta energia para caçar alimento. A gente abre uma portinha e já está comendo, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, essa história corporal, para que as próximas gerações não passem pela mesma dor, que é essa dor de reter uma alimentação, às vezes por preservação da espécie, né? Que isso é histórico nosso. E por que eu estou falando isso? É mais confortável para o meu corpo querer voltar para o maior peso que ele já teve. Ali eu estava numa zona de conforto, eu estava com bastante energia, ele não tinha que ter um gasto tão alto de energia. Então, é uma luta constante, né? Você contra essa história corporal. Mas é possível. É totalmente possível. Tanto que a gente fala muito hoje da neuroplasticidade, né? Essa neuroplasticidade é você levar novos estímulos para o seu cérebro. Uma pessoa poder falar que é excedentária, é isso. É você transformar o seu mapa mental, você transformar a sua trabalhar a neuroplasticidade e levar novos estímulos para o seu corpo, para o seu cérebro, né? Esses dias atrás, eu acho que foi na semana passada, uma cliente chegou para mim e me trazendo um problema. E aí ela dizia, não, só tem esse problema, é só esse problema. E ali, quando a gente foi entender o problema, ela diz ela que tinha procrastinação para também perca de peso. Mas ela já tinha conseguido, acho que já tinha conseguido 32 quilos, eliminar 32 quilos. Já tinha alcançado o objetivo dela e um pouco mais. E ali eu falei assim, ó, mas esse não é problema, então você não está procrastinando para eliminar peso. Se você já alcançou o seu resultado, você não está. E na maioria das vezes, às vezes o nosso cérebro é como se caísse algo aqui e o nosso cérebro, para não descobrir o que realmente é o problema, ele fica apontando para lá na frente. E a Larissa, aquela hora ela falou assim, mas e se não tiver nada do passado? E aqui agora ela trouxe aqui, ó, você dizendo aí, me lembrei que minha mãe me contou que tentou me abortar. Agora descobri de onde vem o meu medo de morrer. Ou seja, ela tem um medo de morrer e ela não sabe de onde vem. Provavelmente, não sei se seria, mas talvez a mãe até tomou algum remédio, alguma coisa. Já teve caso de clientes que eu atendi, que a cliente, ela tinha tipo assim, ela via como se fosse reflexos de sangue passando perto dela. E ela tinha medo. Uma outra cliente, ela via afogando dentro, como se fosse dentro de uma piscina. E os dois casos estavam ligados de dentro do ventre. Ela sendo sufocada dentro do próprio ventre da mãe. Então, às vezes, algumas coisas vêm de muito antes e a gente nem imagina que pode ser isso. E, Larissa, o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente descobrir que tem um problema e de onde está vindo ele. Então,
Por falta de conhecimento que a gente perece. Quando a gente começa a ter conhecimento, é surreal, é incrível. Tanto a gente ter conhecimento pra gente, e quanto a gente poder passar conhecimento para a vida de outras pessoas. Então, quando a gente toma uma decisão de realmente, não, eu vou fazer o que for preciso para mim alcançar esse resultado. Igual, por exemplo, você, Isabel, eu admiro muito a sua consistência, a sua persistência. Isso é muito bom. E eu não sei, provavelmente, pode ser que você tenha ou não essa noção de que você está fazendo algo para você, mas o reflexo maior não vai ser em você, mas vai ser na vida das pessoas que estão te observando e da vida das pessoas que você vai transbordar esse seu resultado, que você já está transbordando. Como aqui mesmo na live já veio várias pessoas dizendo obrigado, 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 e estou tendo muito resultado com a sua reprogramação. Então, quando a gente toma a decisão, às vezes, você comentou isso no início, quando a gente está numa situação difícil, às vezes fica difícil a gente tomar uma decisão. Às vezes fica difícil a gente dar o primeiro passo. Mas é necessário. É como se fosse o avião mesmo. Para decolar, vai precisar de colocar pressão. Vai falar assim, não, agora eu vou. E eu vou encontrar o que está me segurando. Porque não tem nada, não existe nada sem uma raiz. Não existe uma árvore sem uma raiz. Não existe uma casa sem uma base. Não existe um carro sem o construtor do carro. Tudo tem uma raiz por trás. Não existe um medo sem uma causa daquele medo. Pode ser que ele esteja escondido. Pode ser que vai ser difícil de encontrar. Mas que existe é ninguém que estão aqui, todos os 19 que estão aqui conosco, os 21, eu e você também, não precisa ninguém achar que está com algum sentimento de dor, de aperto, de angústia. Até as doenças, segundo a medicina germânica, 95% de todas as doenças é de origem emocional. O câncer, todas. Engraçado você falar isso, Johnny, pelo seguinte, eu nesse processo de reprogramação, eu me descobri uma pessoa psicossomática, sabe? O que é o psicossomático? É aquele que transmite as emoções através de dores físicas. E às vezes você vai várias vezes ao médico e o médico não descobre nada e você continua sentindo aquela doença. Então, a gente tem que se descobrir assim para você fazer o tratamento, para você mudar isso em você. Então, muito do que eu sofri emocionalmente, eu transferia para o meu corpo. E muito do que... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você come tão pouco e engorda desse jeito? Porque eu já comia pensando que era para me engordar. Inconscientemente. Eu não fazia isso porque eu queria. Era aquela consciência lá da infância que eu falei há um pouco atrás, de que eu era a menina comilona. Então, independente da quantidade que eu fosse comer, para o meu corpo, era para me engordar, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. E as pessoas psicossomáticas transferem isso para o corpo. Essa doença para o corpo. Isso que você falou aí, da doença emocional, né? Isabel, foi você que quando era pequena, na nossa reprogramação, quando você era pequena, os seus pais diziam que você precisava de ser gorda, que ser magrinha era feia, era doente, era isso? Foi. Fala um pouquinho sobre isso aí, se você se sentir bem para isso, porque pode, por exemplo, despertar algumas pessoas a buscar algum evento que levou a pessoa a estar dessa forma. Então, quando eu falei que tinha uma pessoa que me despertava o gatilho de comer, né? Eu amo de paixão essa pessoa, porque eu sei que ela fazia isso por cuidado, por eu ser a primeira filha. Então ela morria de medo de eu não estar me alimentando bem, dela não me dar a nutrição necessária. E aí ela virou em mim um gatilho de que quando eu a via, era para comer, sabe? Isso por cuidado. Os meus pais, eles tinham esse medo, esse receio de que o filho magrinho era aquela criança desnutrida, aquela criança fraca. Então, eu sou da geração que os pais inseriam vitaminas
muito suplemento, o biotônico Fontoura, né? Falar aqui da marca antigamente, que era para que era para abrir apetite da criança, né? Então, assim, meu pai chegava às vezes com umas balinhas de suplementação, eram uns tabletes, assim, minha irmã tá aí, não me deixa mentir. Parecia, tinha gosto de mato. Era horrível, era péssimo. Mas aquilo ali era para engordar, era tipo ração mesmo, para engordar a gente. Entende? E além de trabalhar a mente da gente, que era necessário a gente engordar, a gente realmente engordava por conta dessas vitaminas, esse excesso de, como diz, né, ração que a gente acabava ingerindo durante o dia, durante a infância. E você fez essa reprogramação em mim, foi interessante, porque eu nem lembrava disso. Quando isso surgiu, eu não lembrava. É aquela situação que a menina falou, mas e se não tiver nada do passado? Para mim, eu não tinha nada na minha infância. E a gente descobriu, não foi só isso, né? Foram alguns outros gatilhos, algumas outras lembranças que também despertavam essa vontade excessiva de comer. Verdade, verdade. Nós já estamos aí novamente há praticamente 1 hora aqui, o tempo tá. E se deixar, a gente vai só levando mais e mais, né? Sobre esse tema é muito bom falar sobre ele, porque a gente sabe que isso dá uma clareza para as pessoas, traz conhecimento para as pessoas. E certamente muitos aqui já voltaram à mente, tem isso que está me travando, e você pode resolver. Você deve resolver todas essas coisas, porque vai te trazer uma vida que você nunca imaginou que você teria. Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui contribuindo na vida de pessoas de vários lugares do mundo. E eu nunca imaginei. Hoje eu tenho clientes até fora do Brasil, então pode ter também. Pode concluir aí, Isabel. E eu nunca imaginei que a minha dor do engordar seria hoje a minha missão, né? Meu propósito de vida. Porque as pessoas falavam que eu estava gorda, que eu estava obesa, isso me machucava, doía muito. Então eu imagino que há pessoas, né, que estão do outro lado, que também passam por essa situação de serem taxadas a pessoa gorda, a pessoa obesa, de que ela não consegue finalizar nada, de que porque ela é sedentária ela não vai conseguir emagrecer nunca. Isso tudo foram gatilhos, sabotadores mentais que foram colocados para mim por muitos anos, sabe? Então eu entendo, eu já estive do lado de vocês, como vocês estão hoje. E é a possibilidade, gente. E não é por muito tempo. Como diz o Johnny, né? A gente toma pressão no início, o avião decola e depois você só curte o resultado. É essa a intenção de que o emagrecimento ele vai tornar de forma leve e natural na sua vida, porque realmente vai ser uma forma leve e natural. Muitas pessoas olham no meu feed, às vezes falam assim, mas você fala de emagrecimento leve e natural, mas você faz muito exercício. É por isso que você está conseguindo. Aquilo ali, gente, eu tenho orgulho de falar que é o meu ex-sedentarismo. É o diário de uma ex-sedentária. E eu tenho orgulho disso. De mostrar que é possível você superar o sedentarismo. Que é possível você sentir prazer em fazer uma atividade física, né? O diário de uma ex-sedentária. O diário de um ex-medroso de falar em público está no meu Instagram aí, ó. Todos os dias fazendo vídeo, todos os dias, todas as segundas. Gostei dessa aí. Gostei desse diário aí. O diário do ex-medroso de falar em público. Esse é o meu diário. O meu diário tá ficando bem escrito, o diário do ex-tímido. O diário do ex-tímido. Que legal, fantástico isso aí. A Janete falou aqui do exercício. Não deixa eu esquecer, não, Janete. Esse exercício vai ser muito poderoso para você, Janete. Esse exercício vocês podem usar ele no dia a dia. Mas antes eu quero só concluir com algo que a gente começou a falar aqui sobre resultados. Um dos primeiros resultados que eu tive com a
com a reprogramação, a minha boca sempre saiu muita afta. Saía muita afta. Era só eu ficar nervoso, era só eu comer alguma coisa quente, alguma coisa ácida, qualquer coisa assim, a minha boca enchia de afta, eu quase nem consegui conversar. Era muita mesmo. Eu já fiz exames, os médicos disseram que não tinha nada, já fui no dentista para eles verem e nada. E até que eu fui buscar o que será que estava por trás disso. E aí chegou, minha mãe tá aí, minha mãe vai ouvir essa história aqui, eu já comentei com ela, mas eu era bem pequeno, a minha mãe estava cozinhando uma galinha e dentro da galinha tinha aqueles ovinhos. Quando mata a galinha tem aqueles ovinhos dentro. E aí ela pôs para cozinhar e eu queria um daquele. E aí os meus irmãos são todos mais velhos, uns 5 anos mais velho que eu e o outro 7 anos. E aí eu fiquei ali do lado da panela, ali desesperado, é meu e eu quero, é meu, eu quero. E espera, menina, espera cozinhar. Não, eu quero, mãe. E aí até que cozinhou, e aí ela foi e colocou numa vasilha lá, e quando colocou numa vasilha, eu falei assim, se eu descuidar, os meninos vão vir, vai pegar e vai comer. E eu crau nesse negócio e peguei, quando eu peguei, tava muito quente mesmo, queimou minha mão. E aí, quando queimou minha mão para não jogar no chão, eu fui e joguei na boca. Quando eu joguei na boca, queimou a minha boca. Para mim não jogar fora, eu fui engolir. E aí esse negócio desceu rasgando aqui. E aí, a partir desse momento, sempre que eu fico ou nervoso ou alguma coisa, sempre que eu ficava, ou comia alguma coisa quente, a minha mente é como se virasse para mim e falasse assim, cuidado, porque tá um pouco quente, tá ácido. E aí ela pipocava a boca para me proteger e não fazer aquilo mais, não colocar coisas quentes. Eu nem gosto de comida quente, também vem disso, certamente. Eu não gosto de nada. Comida para mim, às vezes a minha esposa até fala, vai esquentar, e minha mãe também fala assim, não, Johnny, vai esquentar a comida. Não, mãe, eu gosto é de comida fria. Às vezes se tiver uma comida assim, uma de hoje, que fez agora, e uma de ontem, eu vou lá no arrozinho de ontem porque ele tá fresquinho, tá frizinho e porque exatamente dessa cena. E aí quando eu fiz a reprogramação, Isabel, nunca mais saiu afta na minha boca. Uma reprogramação, fui lá na cena, saí da cena, foi numa dissociação na verdade, saí da cena e a partir daquele momento, nunca mais saiu afta na minha boca. Olha que coisa incrível! Talvez eu iria fazer exames, tomar, que eu já tomei vários remédios para isso, já passava aquelas pomadas, tinha várias pomadas para afta que eles falam, eu mudava sempre, nenhuma resolvia, sempre nasci, ficava muito tempo, nasci em vários lugares da boca. Uma reprogramação muda tudo. É claro que eu estou falando só uma, eu já fiz 31 reprogramação, para mim ser quem eu sou hoje, eu ainda sinto que eu ainda preciso de fazer mais algumas reprogramação. Eu ainda estou no processo. No processo para mim chegar e talvez até os 70 eu chego nesse processo aí, ou mais um pouquinho. E a gente vai aprendendo tanto, sempre aprendendo. Então vamos lá, vamos fazer o exercício aqui, gente, para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui, a gente já está mais de 1 hora. Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica já chegou quase no finalzinho. Mas aí para as pessoas que são ansiosas, que estão preocupadas com alguma coisa, concentre bastante nesse exercício. Nós vamos fazer tanto um exercício de respiração 4x4. Esse exercício vocês podem fazer na casa de vocês. É um exercício muito poderoso quando vocês estão tensos, nervosos, para dormir, para desacelerar, para tranquilizar. A respiração 4x4 é você respirar por 4 segundos, puxar por 4 segundos, dentro de 4 segundos. Depois, 4 segundos, você vai parar o ar lá dentro de você. 4 segundos. Depois você vai soltar dentro de 4 segundos, que é uma média de 4 segundos. Soltou em 4 segundos, para ele novamente por 4 segundos. Parou, puxa em 4 segundos. Para 4 segundos, solta 4 segundos, para 4 segundos, puxa 4 segundos, para 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. E esse exercício. Enquanto você estiver fazendo esse exercício, você não vai conseguir estar pensando em outras coisas. Então você consegue desacelerar a sua mente daquilo que você está preocupado. Então todos preparados aí? Eu quero que vocês façam esse exercício. Vocês podem fazer esse exercício com os olhos fechados. Porque depois que vocês fazerem esse exercício,
eu vou emendar ele em um novo exercício que vai dar uma tranquilidade ainda maior para vocês, que é o exercício de você ficar presente para você. Você vai ficar presente nos 3 sentidos: visual, auditivo e sinestésico. Então você vai ficar presente nesses 3 sentidos. Então vamos lá, pode fechar os seus olhos e pode começar o processo de respiração. Então vamos lá, puxando o ar, 3, 2, 1. Parando o ar, 2, 3, 4. Soltando o ar, 2, 3, 4. Parando o ar, 2, 3, 4. Soltando o ar, puxando o ar, quer dizer, 2, 3, 4. Parando, 2, 3, 4. Soltando, 2, 3, 4. Parando, 2, 3, 4. Puxando, 2, 3, 4. Parando, 2, 3, 4. Soltando, 2, 3, 4. Parando, 2, 3, 4. Isso. Neste momento, você vai ficar presente para o seu corpo. Fica presente para o seu cabelo. Sinta o seu cabelo. Sinta onde o seu cabelo está tocando. Sinta o seu corpo onde ele está apoiando. O seu peso, o seu encosto, as suas costas. Isso. Sinta o seu brinco, se você tiver. Sinta a sua orelha. Isso. Sinta a sua roupa. Sinta o seu braço. Onde o seu braço está tocando? Sinta os seus dedos. Sinta o seu menor dedinho. Sinta a sua língua na sua boca. Sinta os seus dentes. Fica presente para eles. Fica presente também para o menor dedinho do seu pé, lá do pé. Isso. Fica presente também para o seu joelho. Isso. Fica presente também agora nesse momento para os sons. Ouça todos os sons ao seu redor. Todos os sons. Ouça os sons que o seu corpo está fazendo. Ouça tudo. A voz e todos os outros. O som do ventilador, da geladeira, do equipamento que você está usando, do vento, de tudo. Ouça todos os sons. E agora, neste momento, veja as imagens que estão ao seu redor. A parede, a cor, veja qual a sandália ou sapato que você está calçado. Veja tudo mentalmente, com os olhos fechados. Veja a mesa, veja o telefone como está, veja quem está ao seu lado, veja o sofá, veja tudo ao seu redor. Veja tudo mentalmente. Veja tudo mentalmente. E volte a ficar presente novamente para o seu nariz. Veja o ar entrando e saindo. Fica presente também que você tem uma sobrancelha. Olha que legal, você tem uma sobrancelha. Fica presente para os seus ombros e fica presente também para os sons. Todos. Ouça todos. Isso. E nesse momento fica presente para a sua respiração. Pode respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca. Isso. Mais uma vez, o mais profundo possível. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, respirando fundo pelo nariz e soltando pela boca. E no 3, 2, 1, abrindo os olhos. Investiga o seu corpo, investiga a sua mente, investiga a si próprio. Como você está em paz, tranquilo, calmo, com exercício rápido. Esse exercício você pode estar fazendo ele continuamente para você ir exercitando a sua mente também.
Isabel, nós já estamos aqui há 1 hora e 10 minutos. Dê as suas considerações finais aqui para a gente estar encerrando aqui, porque nós temos mais coisas para fazer e na próxima semana nós estaremos mais para contribuir mais e vocês já se programem para estar aqui com a gente, porque a gente vai transbordar. Muito bom, Johnny. Obrigado, Maria Aparecida. Pode dar suas considerações. Johnny, primeiramente, agradecer, né, o convite. Foi maravilhoso estar essa noite aqui com você. Nós juntamos as duas lives numa, né? Que a gente está sempre em horários diferentes ali, mas sempre na segunda-feira. Foi maravilhoso estar junto com você, poder passar mais um pouco deste conhecimento que você falou no início da live. E conhecimento é tudo, conhecimento é que nos liberta, né? E deixar o recado pro pessoal que eu tenho bastante coisa já gravada lá no meu perfil e que cada vez a preocupação é de levar cada vez mais conhecimento para eles. E se a pessoa quiser aprofundar um pouco mais no processo, pode me chamar no direct que a gente conversa. Gratidão imensa a todos que estão presentes e a todos que vão assistir a live gravada. Pedir para deixar lá um recadinho, que eu adoro ler os feedbacks depois que o pessoal deixa lá os comentários. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom. Isabel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui, de trazer esse conteúdo, porque hoje eu atendo pessoas e eu vejo que esse é um grande sofrimento de muita gente. E a cada dia isso está intensificando mais as pessoas descontrolarem na questão do peso. E que bom que você tomou essa decisão de você trazer isso para você e você também levar para outras pessoas, você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Isso é muito bom. E que cada um de vocês saiba que se vocês têm algum bloqueio, saiba que esse bloqueio tem intimidade com o propósito de vocês. Resolva esse bloqueio. Assuma essa decisão de fazer o que for preciso para resolver isso, porque através dessa resolução você vai poder também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigado a todos pela participação. Edina, obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma excelente noite para vocês e uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado, Isabel. Um abraço para você e até mais. Tudo de bom.